Tudo começou com um homem apanhando do pai com uma vara. Seu pai, bravo, grita: "Você quer a plantação de café? Terá que passar por mim antes." Enquanto isso, um rapaz no fundo observa ardilosamente como se fosse o responsável por aquela situação. Voltamos para uma hora antes do ocorrido. O carro de 2 homens quebra no meio da estrada. Declan reclama: "Essa pilha de lixo quebrou só tentando subir algumas colinas. Poderíamos muito bem jogá-la fora." Ele sente que aquilo pode ser um mau presságio. Oliver, zombando, responde: "Se você tivesse trazido o Jaguar, já estaríamos lá." Declan se irrita e dá um tapa em Oliver dizendo: "Se você não vai ajudar, então cale a droga da sua boca. Eu não estaria dirigindo esse pedaço de lixo em primeiro lugar se não fosse por você." Oliver pede desculpas, enquanto Declan continua reclamando: "Vender o carro e a casa nem foi suficiente para pagar a dívida. Se eu não precisasse da plantação de café para quitar tudo, nunca teria voltado." Enquanto isso, um homem ao telefone escuta atentamente a conversa de longe. Oliver tenta acalmar Declan, dizendo para ele não ficar bravo e oferecendo um refrigerante. Porém, Declan, ainda muito irritado, pede que ele se afaste. De repente, o homem ao telefone se aproxima e pergunta: "Com licença, vocês estão indo para o The Cats Mill Theatre?" O motorista disse que precisa confirmar o destino. O homem havia parado para oferecer ajuda aos dois com o carro quebrado. Declan, aliviado, responde: "Sim, obrigado, senhor. Graças a Deus o senhor apareceu." O homem responde gentilmente: "De nada, estou feliz em ajudar." Declan oferece pagar uma xícara de café para ele, mas o homem recusa educadamente, explicando que tem outras coisas para fazer. Desconfiado, Declan pensa: "É raro ver jovens por aqui. Ele é tão bem educado. Não parece ser daqui, provavelmente está de férias." Logo, Declan muda de pensamento e começa a se empolgar, imaginando que o motorista que está a caminho poderia ser uma mulher atraente. Finalmente, o motorista chega. Para a decepção de Declan, é um homem mais velho com cabelos e barba grandes. Desapontado, ele pensa: "Estamos no campo. O que eu esperava?" Finalmente, Declan e Oliver chegam ao destino: The Cats Mill Theatre. Declan reflete: "Esse lugar não estava aqui antes. O velho aprendeu a decorar?" Foi destaque na TV não faz muito tempo. Uma plantação de café semi-famosa deve render um bom preço. Declan e Oliver são surpreendidos pela aparição repentina do pai de Declan, que também parece surpreso ao ver o filho. Desconfiado, ele pergunta: "O que você está fazendo aqui?" "Ah, já sei. Deve estar com problemas e decidiu voltar para o bom e velho pai." Declan ri sarcasticamente: "Ha, ha, ha. Você faz parecer que me ajudou antes." Em seguida, ele ordena que Oliver entregue os presentes. Sorridente, Oliver diz: "Senhor Lee, estes são produtos da minha cidade natal." O Sr. Lee fica feliz com os presentes, mas suas mãos estão sujas, então ele pede para Liam pegá-los. Nesse momento, Declan fica surpreso, pois Liam é justamente o homem que havia ajudado eles na estrada. Empolgado, Declan diz: "Então você trabalha para a minha família. Eu não me apresentei formalmente. Eu sou..." Antes que pudesse terminar, Declan é surpreendido por uma paulada do pai. Ele reclama de dor: "Por que você me bateu, seu velhote teimoso? É assim que você age ao ver um filho perdido?" Zangado, o Sr. Lee responde: "Perdido? Quem você acha que está enganando com essa história de bom filho?" Oliver tenta acalmar o Sr. Lee, enquanto Declan, desesperado, argumenta: "É perfeitamente normal os filhos visitarem seus pais." Ainda estressado, o Sr. Lee grita: "Visita? Você quer é vender minha plantação de café." É aí que Declan começa a perceber: "Droga, como ele descobriu? Espera um minuto." Declan olha mais atentamente e desconfia: "Então foi esse Liam que me entregou?" Lembrando-se das palavras de Liam, dizendo que estava feliz em ajudar, Declan, revoltado, pensa: "É assim que você me ajuda?" Declan se recorda do passado. Seus pais eram amantes de café. Sempre havia um bule de café na mesa da sala de jantar a qualquer hora do dia. Seu pai achava importante cultivar o gosto desde a juventude de Declan e o forçava a tomar café preto. Na maioria das vezes, Declan achava o café amargo e difícil de beber. Para ele, o café só era bom quando sua mãe o preparava, sempre adicionando um pouco de leite doce. Na tentativa de cuidar da plantação de café, sua mãe acabou se sobrecarregando até falecer. Desde então, Declan nunca mais tomou café. O sabor só o fazia lembrar do que havia perdido. Declan nunca imaginou que um dia voltaria para a plantação de café. Sempre desejou que ela fosse queimada até o chão. O mais irônico, ele pensava, era que sua mãe havia perdido a vida por aquela plantação, e agora ele precisava dela para se salvar.
O único problema era que, para isso, teria que enfrentar seu pai, inconstante e teimoso. Liam chega com uma bandeja contendo 2 pratos. O Sr. Lee pede que ele os deixe na mesa, pois irá servi-los mais tarde. Declan observa intrigado enquanto o pai propõe um desafio. Qual é o grão arábica e qual é o grão robusta? Se você puder identificá-los, terá a plantação de café. Declan pensa bastante, mas percebe que não se lembra. Ele simplesmente não sabe. Oliver tenta ajudar, dizendo que sabe a resposta, mas é repreendido pelo Sr. Lee, que avisa: nada de procurar no telefone. Enquanto isso, Declan observa Liam, que parece não se importar com a situação. Os dois trocam olhares. Em pensamento, Declan promete que não esquecerá disso, enquanto Liam debocha, insinuando que Declan precisará da sua ajuda. Depois de muito pensar, Declan toma uma decisão. 1 mês. Me dê 1 mês. Eu não me importo se são grãos de café ou grãos mágicos. Eu aprenderei tudo sobre eles e responderei. O Sr. Lee, no entanto, responde sem hesitar. Não. 1 mês só para aprender sobre grãos? Isso é fácil demais. Grãos de café, variações, técnicas de fermentação e arte latte. Domine essas 3 coisas, e a plantação será sua. Declan implora para que o pai o ensine, mas Lee recusa, dizendo que ele precisa descobrir por si mesmo. Irritado, Lee grita: se você falhar no teste até o fim do mês, estará ferrado. Vou abrir a loja. Faça isso sozinho em casa. Assim que Lee vira as costas, Declan rapidamente começa a implorar para Liam. Liam, você é barista, certo? Você precisa assumir a responsabilidade por mim. Ensine-me a fazer café. Oliver, me ajude. Liam tenta se desvencilhar, pedindo para ser deixado em paz. Nesse momento, o Sr. Lee retorna à sala para chamar Liam, mas fica furioso ao se deparar com Declan e Oliver imobilizando Liam. Revoltado, Lee grita: está ansioso por uma surra? Acabou de chegar e já está causando problemas? O Sr. Lee então dá uma surra em Declan, que sai de lá machucado. Com dores, Declan reclama: que tipo de pessoa de bom senso instiga uma briga sem dar ao outro a chance de se explicar? Mesmo assim, Declan implica com Liam novamente. Seu café é tão hipócrita e amargo quanto sua personalidade. Liam responde debochado: tudo tem um gosto ruim quando você bebe com viés. Quando foi a última vez que você tomou o café do Sr. Lee? Declan, irritado, rebate: não seja tão pretensioso. Você acha que nunca tomei um bom café? Há um café que nem o velho nem você podem reproduzir. Nem mesmo o melhor barista do mundo seria capaz disso. Liam, já estressado, responde: primeiro, é muito rude apontar o dedo para as pessoas. Segundo, eu definitivamente posso fazer esse café. Terceiro, por favor, lembre-se de nunca menosprezar um barista na minha frente. Enquanto fala, Liam tenta entortar o dedo de Declan, que reclama de dor. 2 batidinhas na mesa e Liam derrama lentamente o leite na xícara de café. Declan observa atentamente Liam enquanto ele prepara o café. Onde o velho achou esse cara? Ele não parece ser um aprendiz típico. Liam coloca a xícara sobre a mesa, enquanto Declan continua a encará-lo com um olhar desconfiado, como se estivesse pensando em algo. Ele passa um ar de confiança. Desde que Oliver não está aqui para conferir se tem veneno, ele foi checar o carro e me deixou sozinho com esse cara. Mas, se eu não beber, vai parecer que estou com medo. De repente, os pensamentos de Declan são interrompidos quando o café de Liam toca seus lábios. Liam olha confuso, sem entender o que aconteceu. Rapidamente, Declan agarra o braço de Liam e grita nervoso: como você? Quem te ensinou isso? Liam responde nervoso: seu pai, Sr. Walter Lee. De repente, a porta se abre, revelando um casal de idosos que olha assustado e pergunta: é um momento ruim? Nós temos uma mesa reservada às 3. Está chovendo lá fora, então chegamos um pouco cedo, diz a senhora gentilmente. Liam puxa o braço que Declan ainda segura e reclama: solte. Ele se vira para o casal de clientes e instantaneamente muda sua expressão para uma pessoa gentil e sorridente. Olá, sejam bem-vindos. Declan observa pela janela a forte chuva caindo lá fora e começa a ficar preocupado. Essa tempestade veio tão rápido. Será que Oliver conseguirá voltar? Enquanto isso, Liam atende o casal de idosos com delicadeza. Gostariam de uma xícara de gengibre moído para se aquecer? Certamente. 2, por favor. Responde o senhor, agradecido pela gentileza. Declan observa Liam de longe, intrigado com a maneira como ele conseguiu recriar aquele sabor. Mas seus pensamentos são interrompidos pelo celular, que vibra insistentemente. Ele atende, assustado e com a voz trêmula. Alô? O que está acontecendo com a plantação?
Pergunta uma voz misteriosa do outro lado da linha. Suando em desespero, Declan responde: Eu só preciso de um mês para resolver as coisas. Meu velho me deu uma tarefa difícil. Quer que eu aprenda a preparar café. Só preciso fingir que estou cooperando. A voz do outro lado, agora irritada, retruca: Preparar café? Em um mês estarei indo para a loja. E se não tiver resolvido, eu mato você imediatamente. Declan entra em desespero e começa a tremer. Ele sente que está em sérios problemas se não resolver as coisas logo com seu pai. De repente, a luz do café se apaga. Sr. Lee aparece na porta, visivelmente debilitado, e Liam corre para ajudá-lo. Devo chamar uma ambulância? Pergunta Liam, preocupado. Sr. Lee tenta tranquilizá-lo. Eu pisei em um buraco e acabei caindo. Declan, com um olhar debochado, comenta. Deve ter sido uma queda e tanto, pai, né? Sr. Lee pede que Liam ligue o gerador de energia. Liam se apressa para obedecer, mas é surpreendido quando Declan decide ir junto. Por que você veio? Pergunta Liam. Porque meu pai disse para ir com você. Responde Declan, indiferente. Liam parece desconfortável, mas Declan não perde a chance de provocá-lo. Ah, você tem medo do escuro? Por que ainda usa essas portas velhas? Elas emperram facilmente. Finalmente, Liam consegue abrir a fechadura. Declan tenta rapidamente acender a luz, mas nada acontece. Não consigo acender a luz. Você consegue fazer isso no escuro? Ironiza Declan. Liam, visivelmente irritado, responde. Segure a porta aberta enquanto eu conserto o gerador. Liam começa a trabalhar no conserto, enquanto Declan resmunga mentalmente sobre a demora. Será que ele vai demorar muito? Precisa de alguma ajuda? Oferece Declan, mas Liam está tão concentrado que nem responde. Ei, você vai quebrar isso. Deixa que eu tento. Exclama Declan, empurrando Liam de lado e assumindo o controle. Não é muito utilizado há um tempo. Precisa ser redefinido, diz Liam. Declan começa a testar opções para consertar o gerador e logo reclama. Esse negócio não é barato. É como ele comprar uma máquina cara e não mantê-la. Se ela quebra após alguns usos, qual o sentido de tê-la? Que desperdício. Ele sempre foi assim. Grandes ambições. Liam já não aguenta mais as reclamações de Declan. Ele o acha incrivelmente irritante. De repente, um vento forte bate, fechando a porta de entrada e deixando todo o ambiente completamente escuro. Liam começa a tremer e entra em desespero. Declan percebe que algo está errado. Ele tenta falar com Liam, mas o rapaz está em choque absoluto. Suando frio, tremendo e visivelmente aterrorizado. Rapidamente, flashes do passado começam a invadir a mente de Liam. Memórias de um passado sombrio e traumático. Violência, agressões, humilhações e abusos. O choque é tão intenso que Liam começa a morder os próprios lábios em desespero. Declan, preocupado, tenta impedi-lo e o acalma. Aqui, respire comigo, inspire e solte. No entanto, antes que Declan consiga ajudá-lo por completo, Liam vomita de tão nervoso, sujando a blusa de Declan. Ambos percebem que estão presos no armazém. Declan tenta empurrar e chutar a porta, reclamando. Liam, eu estava dizendo que essas portas ficam presas facilmente. Com muita insistência, Declan finalmente consegue abrir a porta. Mas Liam ainda está em choque, suando frio e balbuciando palavras desconexas. Declan tenta levar Liam para fora, na esperança de acalmá-lo. Ele segura sua mão e o puxa, enfrentando a forte tempestade. Vamos, Liam! Está congelando aqui. Os dois retornam à cafeteria. Declan, exausto, corre para tomar um banho quente enquanto reflete sobre o que acabou de acontecer. Não é de admirar que Liam tenha ficado tão agitado ao entrar no armazém. Ele não tem medo do escuro. Ele tem transtorno de pânico, igual a minha mãe. Embora o dela fosse pior. Declan recordava com tristeza os ecos de seu passado. Mãe. A imagem de sua mãe chorando em desespero se fazia viva em sua mente, enquanto ela gritava. Diga para ele vir, diga para ele vir. Lembranças de um confronto entre seu pai e Sr. Lee também surgiam. Liam lembrava de perguntar, aflito, por que você não foi ver a mamãe? Com a voz trêmula, seu pai respondeu, isso não é sua mãe. Sua mãe não é assim. De repente, os pensamentos de Liam foram interrompidos pelo som de batidas na porta do banheiro. Era seu pai, Lee. Liam não parece muito bem. Você o provocou? Do lado de dentro, Declan respondeu um pouco abalado. Claro que não. Eu não sou você. Ei, pai, não sobrecarregue o Liam. Não faça com ele o que fez com a mamãe. A fala pegou o Sr. Lee de surpresa. Ele tentou manter a calma ao responder. Que besteira. Suas roupas estão na frente da porta. Pegue quando sair. Lhe deixou as roupas e voltou à cafeteria.
Do outro lado, Liam apareceu chamando-o. Chefe, alguns clientes estão esperando que você prepare os cafés deles. Já estou indo. Você pode bater o ponto por hoje. Ah, e me desculpe, mas terá que dividir o quarto com o Declan esta noite. Liam concordou, mas não deixou de notar a expressão triste de Lee ao sair. Enquanto isso, o celular de Declan tocava. Era Oliver, trazendo novidades. Declan, amanhã eu vou te buscar, com certeza. Com paciência, Declan respondeu. Não se preocupe comigo, Oliver. Cuide do carro primeiro. Se faltar dinheiro, use o cartão que está escondido na minha meia. Depois de agradecer, Oliver desligou. Mais tarde, Liam entrou no quarto e se deparou com Declan, comendo macarrão instantâneo na cama. Ele fechou a janela e pediu: só não apague a luz quando for dormir, ok? Declan concordou, sem pensar duas vezes. Por um momento, Liam ficou olhando para Declan comer. Até que, com um olhar desconfiado, ele perguntou: o que está olhando? Liam desviou o olhar, tentando disfarçar a timidez. Hoje, no armazém, obrigado. E desculpe por vomitar em você. Declan, debochado como sempre, respondeu: por favor, olhe nos meus olhos e diga isso de novo. Liam estreitou os olhos irritado. Tá falando sério? Não. Você tá mastigando macarrão e falando de boca cheia. Eu vou dormir. Depois de um tempo, Declan se deitou, mas não conseguia dormir com a claridade da luz. Liam percebeu o incômodo e sugeriu: se quiser, pode apagar a luz. Eu vou usar a lanterna do meu celular. Declan agradeceu e tentou puxar assunto. Quer conversar um pouco? Desde quando tem medo do escuro? Liam respondeu com sinceridade. Faz alguns anos. Declan continuou. Trabalhando como barista, isso deve ser uma tortura, não? Liam revirou os olhos incomodado. Primeiro, degustação controlada e vício em cafeína são coisas bem diferentes. Segundo, como você sabe tanto sobre isso? Declan sorriu com superioridade. Experiência em cuidar dos outros. Liam bufou, claramente irritado. Só para esclarecer, eu sou grato pelo que você fez hoje, mas isso não significa que vou deixar você vender a plantação. Declan sorriu, aproveitando a oportunidade para provocá-lo. Mas você é um barista. Por que tá tão preocupado com isso? Liam ficou sério. Você não entende? Seu pai colocou muito trabalho e esforço nesse lugar. Declan deu de ombros. O que há de tão especial no café? E não me venha com essa de bom gosto. Liam, mais calmo, explicou. No começo, eu me interessei pela fragrância. Depois conheci um professor na escola que me inspirou. Foi assim que virei barista, meio que por acaso. Declan riu debochado. Então foi enganado para trabalhar aqui. Liam lançou um olhar afiado. O que você quer dizer com isso? Declan tentou disfarçar. Só achei que o velho te convenceu a ficar aqui com essas histórias de sonhos e tal. Sem responder, Liam virou de costas para dormir, claramente irritado. Declan suspirou, tentando mudar o clima. Não fica bravo, vai. Se eu não vender a plantação, você me ensina como fazer café? Liam não respondeu, mas Declan insistiu, provocando. Olha só. Considerando o cuidado que eu tive com você hoje, o mínimo que poderia fazer era me ensinar o básico. Liam continuou em silêncio, mas por dentro talvez estivesse repensando o que responder. O dia amanhece e Declan desperta com energia de sobra. Dormi tão bem, comemora ele ainda na cama. Liam, e claramente irritado, resmunga. Será que você podia acordar sem fazer tanto barulho? Declan não perde a chance de provocar. Nossa, como você é temperamental de manhã. Sem paciência, Liam responde. Só porque você é insuportavelmente barulhento. Mais tarde na cafeteria, Liam está concentrado preparando o café, enquanto Declan o observa atentamente do balcão. Uma cliente animada comenta. E o Sr. Lee é muito sortudo por ter o filho ajudando por aqui. Declan, sempre carismático, responde com um sorriso. Só estou fazendo o que qualquer filho faria. Mas Liam, sempre atento, interrompe. Ei, já falei que você ainda não está qualificado para ficar atrás do balcão. Declan protesta, cheio de confiança. Qualificado? Passei a manhã inteira praticando como despejar água no café moído. Liam o corrige com firmeza. Não é despejar água, é pour over. Declan, confuso, pergunta. E qual a diferença? Liam suspira, claramente impaciente. Você descobriria se usasse um pouco a cabeça. Declan, como sempre, transforma a situação em brincadeira. Pelo menos minha cabeça me deixa mais alto. A cliente, divertindo-se com a interação, começa a rir, enquanto o Sr. Lee, observando tudo à distância, sorri ao ver os dois se aproximando, mesmo no meio dos desentendimentos. Mais tarde, Declan cuida do jardim, mas sua mente ainda está no café. Ele reflete.
No fim das contas, café não é só grãos moídos com água? Faz tanta diferença assim adicionar mais água? Lembranças das instruções de Liam vêm à sua mente. Não coloque muita água. O processo de coar é muito importante. Após 15 a 30 segundos de filtragem, o café moído florescerá na água, liberando sua fragrância. Quanto mais frescos os grãos, maior será o florescimento. Adicione água aos poucos, sem exagerar. O movimento circular e o método de despejo fazem toda a diferença no sabor. Decidido, Declan tenta reproduzir exatamente o que Liam ensinou. Liam, apenas olhando para a xícara, já balança a cabeça em reprovação. Nem precisa provar. Está claro que tem água demais. Que desperdício de bons grãos. Indignado, Declan pega a xícara de volta. Me dá isso. Eu mesmo vou beber. Ao dar o primeiro gole, ele percebe o erro. O café está aguado e sem sabor. Sua expressão de decepção faz Liam cair na risada. Mas Declan não desiste. Ele tenta de novo, e de novo, e de novo. Nenhuma tentativa consegue agradar Liam, mas a obsessão por acertar faz Declan continuar. Com o passar dos dias, a determinação de Declan se transforma em frustração. E Liam? Ele só queria um pouco de paz. Finalmente, um dia Declan para refletir. Já havia passado metade do mês e ele ainda não tinha conseguido fazer um café que prestasse. Preciso estudar. Mas justo agora, Liam tirou férias. Ele estava tão apressado quando saiu. Ele se lembra de um telefonema que ouviu por acaso. Ei, professor, qual hospital você está? Aquela frase martela na cabeça de Declan. Por que um professor seria tão importante? De repente, seu celular vibra. Uma mensagem de Oliver aparece na tela. Ele avisa que o carro já foi consertado e que o buscará no dia seguinte. Mas o que realmente chama a atenção é a foto anexada. Nela, Liam aparece abraçando um homem desconhecido. Junto à foto, Oliver escreve: "Eu os vi entrando juntos em um hotel." Declan fica imóvel encarando a tela, completamente surpreso com o que acabou de ver. Oi, pessoal! Se ainda não assistiram a parte 1 desse vídeo, o link vai estar aqui no card ou no comentário fixado. Corre lá para ver. E se você ainda não é inscrita, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Agora vamos lá, espero que gostem do vídeo. No dia seguinte, Oliver chegou para buscar Declan, mas ele se recusou. Declan, com uma expressão decidida, explicou que havia decidido deixar os problemas do mundo para trás e focar nos estudos. No entanto, Oliver, visivelmente preocupado e com suor visível nos olhos, tentou lembrar a Declan sobre o débito que ainda tinham no mundo real. Mas Declan parecia indiferente, sorrindo tranquilamente e dizendo que não precisava se preocupar com isso. Em seguida, convidou Oliver a experimentar o café que ele havia feito. Oliver o observou com uma mistura de surpresa e incredulidade, sem entender quem era aquele Declan tão confiante à sua frente. Ele se perguntou, em pensamentos, quem era aquele homem e o que havia feito com o Declan que ele conhecia. Mais tarde, Declan, com o olhar distante, parecia concentrado em algo. De longe, Liam o observava, pensativo e intrigado, achando tudo aquilo estranho. Declan, concentrado, analisava os grãos de café na sua frente, comentando em voz baixa sobre suas características. Os grãos de arábica eram longos e planos, com uma curva em S no centro, enquanto os grãos robustos eram mais arredondados com uma linha no meio. Embora estivesse tentando aprender mais sobre o café, Declan ainda encontrava dificuldades em aprofundar seus conhecimentos. Liam, ainda observando, pensava que, antes, Declan era irritante, mas agora parecia estar se afastando de propósito. Liam, impaciente com o silêncio de Declan, interrompeu sua análise e ordenou que ele fosse ajudar com os afazeres. Declan, sem hesitar, concordou e correu para auxiliar. Ele subiu as escadas apressado para entregar os pedidos às mesas. No caminho, ouviu uma conversa vinda de trás. Um dos amigos de Liam, com entusiasmo, falou dizendo que sentia falta dele e perguntando quando ele voltaria à escola, garantindo que logo o superaria. Seu amigo o abraçou e Liam, sem muito ânimo, respondeu com ironia, dizendo que só retornaria quando se graduasse. Sua outra amiga, rindo, revelou a verdadeira razão do amigo, dizendo que ele só sentia falta de Liam porque não poderia mais copiar seus deveres. O amigo insistiu que suas palavras eram sinceras, mas Liam o ignorou, empurrando-o de forma irritada e dizendo que estava trabalhando. O amigo de Liam foi interrompido quando Declan o agarrou pela camisa, perguntando se ele era amigo de Liam.
ele, visivelmente incomodado, o agarrou e o arrastou, apontando para uma cabine e sugerindo que se sentasse ali. O amigo de Liam pediu ajuda, mas a amiga comentou, surpresa, que não conhecia aquele valentão. Liam, com um sorriso, explicou que ele não era um valentão, mas sim o filho do dono, o que impressionou sua amiga, pois ele não parecia alguém de tal posição. Já à noite, Liam percebeu que Declan estava agindo de maneira estranha e, preocupado, o questionou se estava bem. Quando viu Declan com um livro, Liam, com um olhar cético, perguntou se ele estava lendo daquela forma agora. Declan, irritado, sem desviar o olhar do livro, afirmou que não estava se sentindo bem. Liam, começando a se irritar, insistiu em saber o que estava acontecendo, observando Declan com atenção. Ele observou, com um olhar irritado, que Declan estava agindo de forma estranha desde que ele retornou. Com o celular em mãos, Declan, visivelmente angustiado, mostrou a Liam uma foto em seu telefone. Na imagem, ele aparecia com outro homem, e Declan, com um tom de frustração, questionou Liam se ele tinha ido embora sem dizer tchau, presumindo que estivesse com um namorado. Declan comentou que se soubesse disso não teria insistido tanto para que Liam o ajudasse, e que se soubesse que teria chance de Liam se apaixonar por ele, não teria agido assim. Liam, claramente incrédulo, pegou o telefone de Declan, deletou a foto e, sem se importar com a reação, repreendeu Declan, dizendo que era rude tirar fotos dos outros. Ele também questionou com desdém como Declan poderia pensar que ele se apaixonaria por qualquer pessoa que aparecesse na sua frente, especialmente alguém como ele, com um péssimo gosto e temperamento. Irritado com as palavras de Declan, Liam alertou para que ele não contasse nada ao Sr. Lee. Declan, sem perder a compostura, reagiu rapidamente e, num impulso, pulou em cima de Liam. Eles trocaram olhares intensos, mas logo Declan percebeu o clima embaraçoso da situação e se afastou, levantando-se e dizendo que não iria contar para o Sr. Lee. No entanto, ele aproveitou a oportunidade para lembrá-lo de não deixar seus assuntos pessoais interferirem em seu trabalho. Liam, irritado, perguntou se Declan estava tentando estrangulá-lo, mas Declan, se defendendo, explicou que estava apenas tentando pegar seu telefone de volta. No dia seguinte, Sr. Lee percebeu a tensão entre Liam e Declan e perguntou o que estava acontecendo. Tentando disfarçar, Declan questionou sobre os copos que estavam fora do padrão. Tranquilo, Sr. Lee respondeu que parasse com isso, pois estava prestes a arruinar a sua cafeteria. Porém, para a surpresa de todos, Declan, visivelmente nervoso, bateu na mesa e ordenou que Sr. Lee ficasse quieto. Liam, tentando apaziguar a situação, pediu para que ambos se acalmassem, mas Declan o ignorou e continuou dizendo com um tom agressivo que Sr. Lee havia perdido a cafeteria há muito tempo. Ele acusou o homem de ter dado sua bagunça para sua mãe limpar, empurrando-a até a exaustão, o que havia causado sua morte. E agora, ele se sentava ali, aproveitando os frutos do que considerava um assassinato. As palavras de Declan, duras e cruéis, deixaram o Sr. Lee chocado e sem palavras, incapaz de reagir à acusação. Liam pede a Declan para ajudá-lo com as entregas, mas, irritado, Declan questiona o motivo de estar sendo chamado para ir junto. Com um sorriso tranquilo, Liam explica que Declan havia feito o chefe sair e arruinado a boa atmosfera da loja. Ele pergunta se Declan planeja ficar ali e chatear mais pessoas. Ao perceber a real situação, Declan decide ir. Enquanto pedala a bicicleta, Declan questiona Liam, surpreso, sobre por que não estão indo de motocicleta, já que seria mais rápido. Liam responde calmamente que o túnel por onde iriam passar só permite a passagem de pedestres e ciclistas. Declan, surpreso, se lembra do túnel e questiona se é aquele que leva até a universidade, lembrando-se de que o usava sempre quando criança para brincar. Liam comenta que o Sr. Lee mencionou que aquela era a universidade que Declan queria frequentar. Declan se sente um pouco embaraçado com a lembrança, mas Liam continua provocando, falando sobre o café não amargo que Declan queria criar e sobre o desejo de se tornar um professor de café. Irritado, Declan pede para ele parar, mas então explica que aquilo era apenas uma ideia infantil, algo que ele havia entendido melhor com o tempo. Liam, claramente incomodado, questiona se Declan agora realmente sabe melhor e se lembra de sua discussão na loja. Ao entrarem no túnel, Declan pergunta se Liam o trouxe só para repreendê-lo, mas Liam, com um olhar triste, responde que o Sr. Lee é alguém que ele admira
e vê-lo tão chateado o incomoda. Liam confessa também ter um pouco de inveja de Declan. Surpreso, Declan pergunta se Liam está brincando, mas Liam explica que o Sr. Lee fala de Declan o tempo todo, às vezes até rindo e outras vezes murmurando com o gato, dizendo que não deveria ter sido tão rude com ele. Declan se emociona ao ouvir aquilo, mas nega sentir-se mal, afirmando que todos os pais são assim. Com tristeza nos olhos, Liam diz que os pais dele não são dessa forma, e esse é o motivo de sua inveja por Declan. Os dois chegam ao dormitório, e Liam, já conhecendo o local, diz a Declan que ele vai esperar, já que é óbvio que Declan não vai à escola ali. Declan deve esperar por ele e não sair por aí assustando as pessoas. Declan, obediente, confirma e observa Liam indo embora. No caminho de volta para a cafeteria, Declan questiona o motivo de Liam ter começado a trabalhar ali. Liam responde que não há um motivo específico, mas Declan, incrédulo, diz que parece algo muito remoto, perguntando se aquilo é uma maneira de construir caráter. Liam explica que não vê aquilo como algo difícil e confessa que se apaixonou pela cafeteria desde o primeiro dia que entrou nela. Ele relembra o primeiro dia quando estava irritado e escolheu a cafeteria no topo da colina, mas não estava acostumado com a estrada da montanha e ficou enjoado. Ele estava exausto e planejava desistir de seu trabalho, mas se sentiu tocado por como o Sr. Lee cuidou dele. O ambiente da cafeteria o atraiu, e ele ficou impressionado com a maneira como o Sr. Lee explicava que havia construído o lugar sozinho. Liam completa, dizendo que a técnica de tostar do Sr. Lee é excelente e que ele precisava de um novo professor para aprender. Declan, ouvindo a história de Liam, confessa que Liam é realmente o grande obstáculo para vender aquela terra. Nervoso, Liam responde que Declan está cego, pois a capacidade de criar grãos de café com um sabor único é um investimento de longo prazo mais valioso do que apenas vender a terra. Declan, ironicamente, pergunta se Liam então teve sucesso, mas Liam se mantém em silêncio. Logo, tenta convencer Declan de que precisa discutir isso com o Sr. Lee. Declan diz que não tem tempo para esperar que eles descubram o que fazer. Ainda nervoso com a situação, Liam questiona Declan, dizendo que ele é conflituoso, tem ressentimento do Sr. Lee, mas insiste em vender a terra. Liam pergunta por que ele não valoriza aquilo, já que sua mãe trabalhou até morrer naquela terra. Declan, com sinceridade, responde que as coisas não são mais como antes e que não há nada que o prenda ali. Liam, sem acreditar no que escuta, chama Declan de idiota e pede para ele segui-lo. Declan pergunta para onde estão indo e Liam insiste para que ele apenas o siga. Impaciente, Declan insiste em saber por que Liam não é direto em não dizer logo a resposta. Eles entram em um local e Liam pede que Declan dê uma olhada na planta da cafeteria. Enquanto Declan observa, Liam pergunta se ele se lembra de algo. Declan entra em choque, claramente impactado com o que vê. Declan observa o design que sua mãe havia feito e imediatamente reconhece seu traço único. Liam confirma, dizendo que o projeto não está completamente finalizado. Ele explica que o Sr. Lee não conseguiu encontrar a peça que faltava, o que fez com que o projeto para terminar a cafeteria fosse colocado em pausa. Declan continua analisando o design, surpreso, e comenta que pensava que aquilo tinha sido descartado há muito tempo. Enquanto reflete, ele lembra que talvez saiba onde a parte perdida está escondida. As lembranças de Declan voltam ao período logo após a morte de sua mãe. Seu pai, consumido pela dor, buscou refúgio na bebida, o que causou inúmeras brigas entre eles. Durante essas discussões, quase todos os pertences de Lee foram destruídos, incluindo a planta do design. Determinado a salvar o que restava, Declan enterrou os pertences junto com as memórias do pai. Na época, ele planejava atear fogo naquilo tudo, mas hesitou. As lágrimas tomaram conta dele, enquanto tentava acender uma chama que insistia em apagar, seja pela sua própria falta de determinação ou pelo chão molhado. Decepcionado e frustrado, ele deixou a casa e aquelas memórias para trás. Agora, desenterrando o que havia guardado, Declan tenta entender como seu pai, que parecia à beira da destruição, acabou por abrir uma cafeteria. Liam, impaciente, interrompe os pensamentos de Declan, perguntando com um tom sarcástico quantos buracos mais ele terá que cavar para encontrar o que procura. Declan responde que deve estar por ali e, mudando de assunto, comenta que não esperava ver Liam tão envolvido nos problemas familiares de outras pessoas.
Com um olhar carregado de ironia, Liam responde que isso acontece porque acredita que ainda há esperança para Declan. Declan, por sua vez, brinca que, se herdasse a cafeteria, se tornaria o chefe de Liam. Sorrindo, Liam diz em tom debochado que não se importaria, pois poderia ser barista em qualquer lugar. Com o rosto levemente corado, Declan apenas suspira. A conversa é interrompida quando o telefone de Liam toca. Declan pergunta se é o pai dele ligando, mas Liam, visivelmente irritado, nega e rejeita a ligação, pedindo para Declan pegar a lanterna enquanto ele vai limpar a loja. Declan concorda, mas percebe que Liam ficou subitamente estressado sem entender bem o motivo. Após continuar cavando, Declan finalmente encontra o que estava procurando: o pedaço perdido do design. Com o papel em mãos, ele diz em voz alta que agora só precisa entregá-lo ao velho. No entanto, antes que pudesse se levantar, ele se assusta ao ouvir a voz de seu pai saindo do meio do mato, perguntando se era ali que ele havia escondido a plantação. Irritado, Declan o repreende por assustá-lo daquele jeito. O Sr. Lee, com um tom brincalhão, responde que ele não pode fugir dele, pois ele é a plantação. Liam tenta ajudar o Sr. Lee a se levantar, mas aproveita a oportunidade para provocar, dizendo que suas pernas provavelmente ficaram dormentes por ele ter ficado tanto tempo ali. Enquanto se levanta, o Sr. Lee começa a se desculpar. Com um olhar carregado de arrependimento, ele confessa que sempre quis dizer a Declan que sentia muito por não ter sido um bom pai. Ele reconhece que Declan e sua mãe tiveram uma vida difícil e que, mesmo com a volta do filho, ainda não conseguia expressar seus sentimentos. Declan, irritado, o confronta, dizendo que ele era orgulhoso demais para dizer isso, assim como foi orgulhoso demais para visitar a mãe quando ela ficou doente. Sr. Lee, em um tom mais calmo, admite que a doença da mãe de Declan foi consequência de suas próprias falhas. Ele explica que vê-la naquela situação era como enfrentar todos os erros que ele havia cometido, o que era doloroso demais. Foi somente após a saída de Declan que ele percebeu que, se continuasse fugindo de seus problemas, perderia tudo. Por isso, ele limpou a plantação de café e começou a trabalhar para realizar o sonho que havia compartilhado com a mãe de Declan. Declan corta a conversa, mostrando que o design desenterrado não está mais legível, pois foi danificado pelo tempo. Os dois retornam à cafeteria, onde Liam se surpreende ao ver o Sr. Lee de volta. Com uma expressão de cansaço, Liam pede desculpas, reconhecendo que aquele foi um dia difícil para todos. Ele oferece café para os dois e Declan tenta aliviar o clima tenso, dizendo que entende como a culpa e a falta da mãe devem ter sido difíceis para o pai, mas admite que ainda não consegue esquecer tudo. Com um olhar triste, o Sr. Lee diz que talvez Declan não passe no teste e sugere que, se isso ajudasse a resolver seus problemas, ele poderia vender a plantação de café. Liam, que ouve a conversa, fica visivelmente abalado com a decisão. Declan, por outro lado, aproveita para provocá-lo, dizendo que a pessoa que ele tanto admira acabou de dizer aquilo. Nervoso, Liam responde que ouviu perfeitamente e, claramente incomodado, sai da cafeteria. Depois, Declan admite ao pai que, após uma longa conversa com Liam, decidiu não vender mais o café. Ele pretende terminar o design restante e dar continuidade ao trabalho. O Sr. Lee, impressionado, o chama de idiota, mas Declan aproveita a oportunidade para pedir um empréstimo para pagar suas dívidas. O Sr. Lee não acredita no que escuta e fica em silêncio. Na cozinha, sozinho, o celular de Liam vibra novamente. Irritado, ele atende e ordena que a pessoa do outro lado pare de ligar, pois já havia dito que não. Do outro lado da linha, um homem, com um sorriso no rosto, responde: "Você finalmente atendeu, Liam." O homem, do outro lado da linha, comenta que o fato de Liam ainda não ter bloqueado seu número significa que ele pode ter uma chance. Ele o questiona sobre o motivo de tanta hesitação, mas Liam permanece em silêncio, imerso em lembranças do dia em que Declan recebeu aquela foto. Naquele dia, Liam havia tirado folga. Uma hora antes de sair da loja, ele observou uma xícara de café deixada por Declan com uma mensagem. Curioso, experimentou o café, pensando que estava um pouco mais espumoso do que o ideal, mas reconhecendo que estava melhor do que antes. Para ele, isso era quase um aprovado. Ele relembrou seus próprios ensinamentos, explicando que o segredo estava em despejar uma pequena quantidade de espuma, equivalente a 1/3 do fundo da xícara, e concluindo o processo em até 1 minuto. Declan havia se esforçado muito para aprender, comemorando ao conseguir. Apesar disso,
Liam era rígido em suas avaliações, destacando que ele ainda estava lento demais. Enquanto terminava o café que Declan havia preparado, Liam se ocupava escrevendo algo. Foi então que seu telefone tocou, mostrando o nome de Lucy na tela. Ele atendeu, questionando o que havia acontecido, já que a cafeteria estava fechada naquele dia. Porém, para sua surpresa, a voz de outra pessoa surgiu do outro lado da linha, dizendo que não havia percebido o quanto sentia falta de ouvi-lo. A voz concluiu de maneira sombria, mencionando que era bom ouvi-lo novamente antes de morrer. O tom inesperado da conversa deixou Liam visivelmente preocupado. Enquanto isso, Sr. Lee testava os conhecimentos de Declan sobre o processamento do café, começando pelo método seco. Declan explicou que nesse método, primeiro se despeja os grãos de café em uma vasilha com água. Os grãos inferiores boiam, enquanto os maduros ficam no fundo, e é preciso remover os grãos inferiores. Antes que pudesse continuar, seu pai o interrompeu, pedindo detalhes sobre o método úmido. Declan prontamente respondeu que o método úmido envolvia o descascamento e o despolpamento natural. Ele explicou que o descascamento incluía a remoção da pele e da camada de pectina, além da observação da fermentação. No entanto, com tantas informações, Declan começou a se perder, o que levou seu pai a perguntar sobre o despolpamento natural. Declan respondeu que o despolpamento natural incluía a remoção da pectina, seguida da exposição dos grãos ao sol para a secagem. Sr. Lee, no entanto, gritou com ele, apontando que aquilo não fazia sentido, pois o despolpamento natural, também chamado de processo do mel, preserva a mucilagem protetora nos grãos. Durante essa discussão, Liam passou apressado ao fundo, chamando a atenção dos dois. Sr. Lee o questionou sobre a pressa, e Liam explicou que algo havia acontecido em sua casa e que precisava ir ajudar, prometendo voltar antes que a loja abrisse. Declan e Sr. Lee ficaram preocupados, desejando que a família de Liam estivesse bem. Liam, por sua vez, chegou ao hospital visivelmente aborrecido ao ver a pessoa que havia ligado para ele. O homem, com um sorriso cansado, comentou que, após sobreviver à sua batalha contra a morte, o que mais queria era ver o sorriso de Liam. Irritado, Liam questionou sarcasticamente se era possível morrer ao remover o apêndice. O homem, mantendo o humor, respondeu que a taxa de mortalidade nunca é zero, então sempre há um risco. Liam, tentando conter a irritação, desejou que ele melhorasse e se virou para ir embora. Antes que Liam pudesse sair, o homem fez um comentário que chamou sua atenção. Ele disse que, talvez por não vê-lo há tanto tempo, as expressões de Liam pareciam mais significativas, o que o tornava ainda mais bonito. Mas logo sua expressão mudou, e ele afirmou que o estilo de Liam era insuportável, quase o matando ao vê-lo passar pela porta. Liam, incrédulo e ainda mais estressado, respondeu com frustração, sugerindo que o homem poderia ter simplesmente morrido. Ele também o repreendeu por mentir para Lucy e usar o celular dela para ligar. O homem, tentando se justificar, alegou que Lucy havia deixado o celular com ele durante uma visita e nunca voltou para buscá-lo. Desconfiado, Liam perguntou como ele sabia a senha do celular. Com um olhar provocador, o homem segurou o braço de Liam, puxando-o para perto. Ele confessou que sentia sua falta e, aproximando-se, pediu desculpas por tê-lo machucado. Liam, incapaz de esconder sua tristeza, exibia um olhar visivelmente abalado. O homem que estava ao seu lado aproveitou a oportunidade para dizer que ele não deveria desaparecer novamente. Irritado, Liam deu um passo para trás, pedindo que, se ele quisesse conversar, que o fizesse, mas sem tocá-lo. Diante dessa reação, o homem recuou com um leve sorriso no rosto, mas sem insistir. Enquanto isso, na cafeteria, Sr. Lee mostrava a Declan o resultado de uma competição de torração de café. Declan ficou surpreso ao descobrir que havia sorteios para algo assim. Empolgado, Sr. Lee explicou que o processo de torração influencia diretamente no sabor do café. Ele mencionou os 3 níveis de torração: clara, média e escura, e ressaltou que cada um tem características únicas. Com entusiasmo, destacou que a torração é uma técnica delicada e complexa, razão pela qual grãos certificados e premiados podem custar centenas de dólares por uma única xícara. Declan, impressionado, ficou animado com a ideia de que uma xícara pudesse valer tanto. No entanto, Sr. Lee rapidamente cortou sua empolgação, lembrando-o de que ele ainda estava longe desse nível de excelência.
De volta ao hospital, o homem, agora calçando os sapatos com a ajuda de Liam, perguntou se suas condições não eram boas o suficiente. Liam, claramente irritado, comentou que não gostava de sua soberba enquanto colocava os sapatos para ele. O homem, em tom provocador, mencionou que Liam parecia estar em conflito, considerando que estava ajudando mesmo com tanta resistência. Frustrado, Liam atirou sua meia na cara do homem. Isso o fez rir, mas ele logo mudou de assunto, questionando por que Liam recusava sua proposta de trabalhar com ele. Ele mencionou que Lucy e outros estavam ansiosos para se juntar a eles e tentou convencê-lo com outra proposta. A oportunidade de conhecer Lucas, o ídolo de Liam, que estava trabalhando como palestrante em sua loja. Por um breve momento, o coração de Liam acelerou ao ouvir o nome de Lucas, mas ele tentou ignorar a sensação. O homem, percebendo a hesitação, continuou insistindo, sugerindo que Liam aproveitasse a chance de visitar sua loja, pois seria um desperdício ignorar tal oportunidade. Em um local próximo, Oliver conversava com seu chefe. O chefe, com um tom sério, ordenava que seus planos permanecessem confidenciais. Oliver concordou, mas o chefe prosseguiu reclamando que perder ajuda qualificada era extremamente irritante. Encorajado, embora visivelmente nervoso, Oliver sugeriu que o chefe simplesmente perdoasse Declan, pois isso traria felicidade a todos. Ele argumentou que dinheiro poderia ser recuperado, mas vidas perdidas não. A reação do chefe foi imediata e furiosa. Ele acariciava seu gato enquanto ameaçava Oliver, dizendo que, se continuasse falando, ele ocuparia o lugar de Declan. Assustado, Oliver se calou e saiu imediatamente. Ao sair, Oliver refletiu sobre como seria triste se Declan fosse embora. Ele se preocupava com quem cuidaria de Declan, mas decidiu tentar aproveitar os momentos com ele enquanto ainda podia. Era melhor focar no presente e adiar essas preocupações para o futuro. Mais tarde, enquanto Oliver falava ao telefone na rua, ele notou Liam ajudando o homem que o acompanhava. Liam, sem esconder sua impaciência, perguntou por que ele não usava uma bengala. O homem respondeu com um tom despreocupado que não precisava de uma, já que Liam estava ali para ajudá-lo. Quando chegaram ao local, Liam, surpreso, perguntou se aquele era o lugar onde ele abriria a loja. O homem confirmou e aproveitou para perguntar se Liam achava o local apropriado para uma loja de parada rápida. Liam, sarcástico, comentou que o foco no lucro era evidente. Com um olhar divertido, o homem respondeu que suprimir desejos não era saudável e explicou que havia pensado bastante sobre a localização, lembrando que eles haviam planejado tudo juntos. Com isso, ele apresentou a loja a Liam. No café, Liam finalmente encontrou seu ídolo, Lucas. Visivelmente emocionado, Liam foi cumprimentado por Lucas, que se mostrou gentil e educado. Lucas perguntou se Liam também era barista. E curioso, Liam comentou que achava que Lucas odiava cidades. Ele quis saber o que o motivava a trabalhar naquela loja. Rindo, Lucas respondeu sem hesitar: era pelo dinheiro. Isso deixou o homem, que observava a interação, visivelmente constrangido. Ele lembrou a Lucas que ele havia dito que estava ali por ser sua loja e perguntou se ele não estava apenas ajudando como amigo. Enquanto Liam conversava animado com Lucas, o homem o observava de longe. Seus pensamentos começaram a divagar, percebendo que algo em Liam havia mudado. Além de suas expressões, que pareciam mais vivas, ele também estava ainda mais atraente. O homem se perguntava o que teria transformado Liam dessa forma. O homem, segurando o telefone, questionava Liam sobre sua hesitação. Ele trouxe à tona o sonho que eles haviam compartilhado: abrir uma cafeteria juntos. Porém, Liam, visivelmente estressado, respondeu com raiva, afirmando que o homem o havia traído primeiro e que não tinha o direito de falar sobre aquele sonho. Ele disse que estava feliz trabalhando no meu teatro e sugeriu que o homem encontrasse outra pessoa para compartilhar seus sonhos. O homem, abalado pelas palavras, pediu para Liam parar, mas em seguida tentou reverter a situação. Insinuou que Liam estava apenas fingindo que não precisava dele ou que talvez tivesse encontrado um novo parceiro. Essas palavras deixaram Liam ainda mais irritado e ele gritou, chamando-o de mentiroso, antes de desligar o telefone na cara dele. Após suspirar, Liam murmurou para si mesmo que, se soubesse que seria assim, jamais teria ido. Na cozinha, Declan apareceu preocupado, perguntando a Liam sobre a traição que ele mencionou e quem havia o deixado tão irritado.
Liam, desconfortável com a situação, preferiu ficar em silêncio, claramente incomodado por Declan ter escutado parte da conversa. Mais tarde, na cafeteria, Declan tentou se redimir, insistindo em um pedido de desculpas. Ele questionou quanto tempo mais Liam continuaria com raiva dele, e afirmou que não estava espionando de propósito. Liam suspirou e, cansado, disse que não queria brigar durante o trabalho. Enquanto organizava algumas coisas, Liam reclamou sobre o jarro de café que precisava ser reabastecido. Para acalmar o clima, Declan ofereceu ajuda, dizendo que, com outro par de mãos, o trabalho seria mais leve. Ele perguntou o que Liam precisava. Em resposta, Liam questionou se ele sabia moer os grãos de café. Declan explicou que sabia usar a máquina, mas Liam insistiu que era mais complexo do que apertar um botão. Ele começou a questionar Declan sobre a quantidade de café e o tipo de moagem que deveria usar. Declan, percebendo que não sabia as respostas, ficou em silêncio. Liam, desapontado, decidiu ensinar novamente e explicou que o segredo para um bom café está em controlar a extração. Ele detalhou que o sabor e a textura dependem de como os grãos interagem com a água. A trituração aumenta a superfície do grão, e a moagem mais fina leva a uma extração mais longa e intensa, enquanto a mais grossa resulta em uma bebida mais fraca. Ele alertou que moagens muito finas podem deixar resíduos e comprometer o sabor. Declan, confuso com tantas informações, admitiu que tinha muitas dúvidas. À noite, já no quarto, a gata avelã miou pedindo comida. Declan, tentando alimentá-la, perguntou por que ela não comia a ração que ele havia deixado. Liam, observando de lado, comentou que a avelã não comia aquilo, explicando que até mesmo o paladar da gata era mais refinado do que o de Declan. Ele jogou uma lata de sachê para Declan e explicou que a avelã só comia alimentos úmidos. Declan, insatisfeito, disse que a gata era mimada por causa dele e de Sr. Lee. Com um tom brincalhão, Declan comentou que, quando fosse chefe, alimentaria Liam apenas com comida seca e sugeriu a ideia de terem um dia de fantasias no café. Irritado, Liam respondeu com ironia, dizendo que, contanto que ele estivesse feliz, tudo bem. Declan continuou opinando, mencionando que as despesas estavam altas e sugerindo o uso de café instantâneo para economizar tempo e dinheiro. Liam, incrédulo, perguntou se ele estava falando sério e o acusou de tentar arruinar a reputação da cafeteria. Declan justificou dizendo que, como chefe, precisaria considerar os custos. Embora claramente abalado, Liam acabou admitindo que Declan tinha razão. Voltando à conversa sobre moer os grãos, Declan questionou por que Liam usava uma jarra pequena, sugerindo que uma maior economizaria trabalho. Animado, Liam explicou que a pré-moagem só é feita em casos de alta demanda e que o ideal era usar grãos frescos. Ele detalhou que, após a torra, os grãos perdem frescor com o tempo e o melhor sabor só é garantido entre 5 a 10 minutos depois de moídos. Ele também destacou que métodos como o pour-over exigem mais tempo e esforço, o que justifica o preço mais alto em algumas cafeterias. Declan, então, sugeriu aumentar os preços do café fresco, argumentando que muitas pessoas não notariam a diferença. Liam ficou chocado e enojado com a ideia. Ele se estressou, questionando como Declan poderia pensar que as pessoas não perceberiam a diferença. Em tom de rendição, Declan disse que nem todos eram baristas. Ele tentou convencer Liam, afirmando que muitas pessoas preferem café instantâneo e acreditam que tem um gosto melhor. Irritado, Liam se afastou, acusando Declan de ser desonesto. De longe, Sr. Lee observava a situação e refletia sobre os altos padrões de Liam para o café. Ele se lembrou do tempo que levou para convencer Liam a preparar grãos com antecedência. Mais tarde, já à tarde, Declan notava o comportamento indiferente e aborrecido de Liam. Com suor no rosto, ele se perguntava por que Liam continuava afastando todos ao seu redor. E aí, o que achou desse BL? Se você curtiu, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos resumos. E se tiver algum BL que você quer ver por aqui, deixa nos comentários. Vamos adorar saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo com mais romance, drama e muito mais. Até lá!